Fazendeiro sujo de barro foi humilhado em leilão de cavalos. Mas quando revelou quem era milionário, todos ficaram em choque. Todos riram quando ele entrou com as botas sujas de barro, o chapéu rasgado e um velho caderno de anotações nas mãos. Disseram que aquele pobre coitado só estava ali para assistir porque não tinha nem dinheiro para comprar ração, quem dirá um cavalo de raça. Mas ninguém sabia da verdade. Ninguém imaginava que aquele homem simples era o verdadeiro, dono do aras mais valioso da região. E quando ele deu o último lance no cavalo mais cobiçado do leilão, seguido de um silêncio cortante no salão, foi ali, naquele exato segundo, que o mundo inteiro descobriu quem ele realmente era. O sol da manhã surgia lentamente sobre o vilarejo de São Bento das Rochas, tingindo de dourado os vastos campos verdes que se estendiam até o pé das montanhas distantes. Um lugar esquecido pelo tempo, onde as casas eram feitas de madeira antiga e os ventos carregavam histórias que poucos ousavam contar. O céu ali era temperamental, ora límpido e sereno, ora tomado por nuvens densas, como se antecipasse que algo grande estava prestes a acontecer. Ali vivia Samuel, um homem de fala baixa, olhar profundo e mãos que já haviam enfrentado mais do que o tempo podia contar. Usava sempre as mesmas roupas, camisa puída, calça de algodão grossa e um chapéu que já vira melhores dias. Muitos o chamavam de coitado, outros de excêntrico. Afinal, quem em sã consciência criava cavalos resgatados quando poderia plantar milho e colher o que o Vale do Cedro pagava bem? Mas Samuel não era um homem comum. Na sua modesta propriedade, 2 cavalos galopavam com liberdade. A Aurora, uma égua de olhos tristes que perdera seu último potro, e Bravante, um garanhão marcado por cicatrizes, fruto das corridas ilegais, de onde havia sido salvo. Com eles vivia Thor, um velho cão de pelos ralos e fiéis olhos âmbar, sempre atento a cada passo de seu dono. O vilarejo, apesar de pacato, fervilhava às escondidas. Cochichos nas feiras, olhares de soslaio no açougue, risos abafados no armazém. O sonhador dos cavalos, diziam, vai acabar vendendo até o cachorro para pagar ração. Mas Samuel jamais se importou. Não com palavras vazias. O motivo dos burburinhos crescia a cada dia. Estava próximo o leilão de cavalos do Vale do Cedro, o maior evento anual da região, onde fazendeiros ricos exibiam seus puros sangues como troféus. Samuel, com sua carroça gasta e cavalos resgatados, era visto como piada pronta. Ainda assim, todo ano ele comparecia. E todo ano ia embora sem vender nada, mas esse ano seria diferente. Na noite anterior ao leilão, uma tempestade estranha caiu sobre o vilarejo. Relâmpagos riscavam o céu como cortes abertos no firmamento. Thor latia sem parar, inquieto. A Aurora relinchava e Bravante arranhava o chão da estrebaria com fúria. Samuel não dormiu, apenas observava como se algo dentro dele dissesse: espere, aguarde, vai acontecer. E aconteceu. Ao amanhecer, Samuel encontrou Bravante ajoelhado, algo raro para um cavalo com tanto orgulho. Ao lado dele, Aurora lambia cuidadosamente um filhote de égua, nascido ali entre o barulho dos trovões e o medo do mundo. Era uma potrinha negra, como a noite, e com uma estrela branca na testa. Samuel caiu de joelhos, os olhos marejados. Era como se o destino tivesse lhe dado um presente ou uma chance. Thor, como sempre, foi o primeiro a aceitar a recém-chegada, deitando-se ao seu lado, lambendo-a com cuidado. E naquele instante, Samuel soube. Aquela potrinha carregava algo especial. Uma energia, talvez. Uma promessa. No dia do leilão, Samuel chegou atrasado. A carroça oscilava sob o peso dos 3 cavalos e de Thor, sentado orgulhoso no banco da frente. Quando estacionou, risadas explodiram.
Trouxe a família toda, zombou um fazendeiro de chapéu novo. Mas quando os cavalos desceram, o silêncio tomou conta. Aurora caminhava com a altivez de quem vencera a dor, bravante, com força e respeito. E a potrinha negra, batizada de Esperança, troteava leve, sem medo, os olhos brilhando sob o sol. Uma criança correu até ela e a tocou. A potrinha não se moveu, sorriu com os olhos. O leiloeiro, acostumado a números e sangue frio, engasgou-se quando viu o trio. Perguntou a Samuel se estavam à venda. Samuel respirou fundo. Todos esperavam que ele dissesse sim. Era sua chance de ouro. Mas ele apenas sorriu. Não, hoje não vim vender. Vim mostrar que o mundo descarta ainda pode renascer. Silêncio. Alguns viraram os olhos. Outros simplesmente o ignoraram, mas uma mulher desconhecida, vinda de longe, se aproximou. Ela não vestia roupas de fazendeira, mas tinha a autoridade de quem entende de cavalos. Pediu para montar Bravante, depois Aurora, e por fim ajoelhou-se diante da potrinha. Este animal tem alma, e você, Senhor, tem o dom raro de ouvir o que a maioria nunca para escutar. Ela lhe ofereceu uma proposta, não pelos cavalos, mas por sua orientação. Queria que Samuel ajudasse a treinar animais resgatados num centro novo que estavam abrindo ao norte. Samuel olhou para Thor. O cão abanou o rabo. Posso levar meus parceiros? São parte do pacote, respondeu ela sorrindo. Naquele dia, Samuel deixou o vilarejo como entrou, com sua carroça velha, seus cavalos marcados e seu fiel cão. Mas algo havia mudado. Não nele. No mundo ao redor. E enquanto o céu se abria num tom dourado como nunca antes, ficou no ar uma certeza. Às vezes, o que o mundo julga inútil é exatamente o que pode salvar tudo. O calor da tarde pairava sobre o vilarejo de São Bento das Rochas como um véu pesado e sufocante. Era o dia mais esperado do ano, o leilão de cavalos do Vale do Cedro. Desde cedo, as carroças dos fazendeiros mais ricos formavam fila na entrada do grande galpão de madeira envernizada, reluzente sob o sol, com bandeirolas coloridas e aroma de palha fresca no ar. Dentro do galpão, cavalos imponentes eram preparados como reis. Suas crinas estavam trançadas, as ferraduras recém-polidas, e seus donos vestiam camisas engomadas e sorrisos de vitória antecipada. Era mais do que um leilão. Era um espetáculo de status, orgulho e vaidade. Foi então que uma carroça velha, puxada lentamente por um burro cansado, chamou a atenção. O ranger das rodas ecoou entre os cascos de puro sangue. Samuel chegava, como todos os anos, com sua roupa surrada, chapéu desbotado, e um único cavalo coberto por um pano grosso, manchado e puído. Ao seu lado, o velho Thor andava com o focinho erguido, farejando o ar com desconfiança. Os risos vieram rápidos. Olhem só quem resolveu aparecer! Zombou um dos criadores, segurando uma taça de vinho. O velho dos cavalos mortos. Será que esse aí anda ou só cai direto? Deve ser um espantalho fantasiado de cavalo. Samuel apenas olhou em silêncio. Seu olhar atravessava a zombaria como vento por entre folhas secas. Ele parou a carroça em um canto afastado, desceu com calma e acariciou Thor atrás das orelhas. O cão, atento, rosnava baixinho, não por medo, mas por instinto de proteção. Do outro lado da arena, o mestre de cerimônias subia ao palco, pomposo em seu terno azul marinho e chapéu de couro impecável, com uma rosa presa no bolso e voz grave, treinada para o espetáculo. Senhores e senhoras, que comece o grande leilão. Os primeiros lotes desfilaram sob aplausos. Cavalos de linhagem, com nomes longos e origens importadas, arrematados por cifras que fariam qualquer um engasgar com o café da manhã. Cada apresentação era um show à parte. Música, alta luz direcionada, narração exaltada.
E então, enquanto o dia avançava e os sorrisos se alargavam, Samuel se aproximou do organizador. Boa tarde. Vim apresentar meu cavalo como nos outros anos. O homem olhou Samuel dos pés à cabeça, depois virou os olhos para a carroça, onde o animal ainda jazia coberto. Esse aí, disse rindo com escárnio, vai querer mesmo passar vergonha? Só quero minha chance, respondeu Samuel, calmo como o rio que não se apressa. Tudo bem, suspirou o homem, com um sorriso maldoso. Coloca ele por último, assim a gente fecha com chave de piada. Mais gargalhadas. As horas passaram. Os cavalos foram vendidos. A multidão já se dispersava, satisfeita, quando o microfone chiou novamente. E agora, senhoras e senhores, para encerrar, temos uma surpresa, uma pausa dramática. Direto da fazendinha do velho Samuel, o misterioso Cavalo Coberto. Um clássico de comédia para fechar a noite. A plateia, animada com a expectativa de rir mais um pouco, se virou curiosa. Samuel entrou devagar na arena com seu cavalo ainda oculto. A madeira do palco rangia sob seus passos e o pano sujo tremulava com o vento. Thor andava ao lado, atento a cada olhar, cada gesto. Samuel parou no centro. Silêncio. Ele olhou para a multidão, não com arrogância nem com desafio, apenas com aquela paz silenciosa que poucos compreendiam. Lentamente, ele soltou o nó do pano. O tecido caiu. E a plateia congelou. Ali estava Bravante, não o cavalo magro e esquecido que todos conheciam, mas um animal transformado. Suas costelas já não estavam à mostra. Sua crina crescida dançava com o vento. Seus olhos, os olhos, queimavam com um brilho feroz de quem havia enfrentado o pior e voltado mais forte. Um murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Espere! É o Bravante? Ele não era daquele abrigo? Meu Deus! Ele está imponente! Um dos juízes se levantou. Caminhou até Bravante, colocou a mão no pescoço do cavalo, examinou suas patas, seus dentes, depois olhou para Samuel. O que você fez com ele? Apenas cuidei, respondeu o homem, com tempo e com respeito. Thor abanou o rabo. Foi então que uma das crianças da plateia se aproximou encantada. Samuel se abaixou e a deixou acariciar Bravante. O cavalo baixou a cabeça, doce como um cordeiro. O organizador do evento, agora sem saber o que dizer, pigarreou. Bem, talvez não tenhamos entendido a proposta. E uma voz surgiu entre a multidão. Eu ofereço 50.000 por ele. Todos se voltaram. Era o dono do maior raras da região. Sério, admirado, olhos fixos no cavalo. 60! Gritou outro. 70! Mas Samuel sorriu com tristeza nos olhos. Ele não está à venda. Nunca esteve. E naquele momento, o vilarejo entendeu. A verdadeira grandeza não se media em números. Mediam-se nos olhos de quem volta a confiar. E naquela noite, enquanto partia na carroça, acompanhado de Thor e Bravante, Samuel não levou prêmio algum, mas deixou para trás algo que ninguém pôde comprar. O silêncio, respeitoso de quem finalmente entendeu quem ele era. O pano caiu ao chão com um baque seco, levantando um pouco de poeira. Por um instante tudo permaneceu imóvel. Nem mesmo os cavalos ao redor relinchavam. A multidão, antes barulhenta e zombeteira, agora assistia em silêncio ao cavalo de Samuel. Era magro, sim, mas havia algo na sua postura que desafiava os olhos treinados dos criadores. A forma como firmava os cascos no chão de terra batida, a leve inclinação da cabeça. O modo como mantinha o pescoço arqueado, a cauda ligeiramente elevada, como um rei de sangue antigo, disfarçado sob a pele de um mendigo. Os olhos de Bravante queimavam como fogo antigo. Não havia medo neles, nem submissão. Havia memória. Um dos jurados, um homem grisalho conhecido por nunca se emocionar, largou a prancheta e desceu da tribuna.
Atravessou a arena devagar, com o olhar cravado no cavalo. Chegou perto. Observou de perfil. Passou a mão suavemente ao longo da lateral do animal, como se procurasse algo específico. Thor rosnou. Samuel colocou a mão sobre sua cabeça, acalmando-o. O juiz se abaixou e, com cuidado, afastou o pelo na parte interna da pata traseira, esquerda do cavalo, e então parou. Não pode ser. Suas palavras saíram como um sussurro, mas todos ao redor pareceram ouvi-las. Outro avaliador se aproximou. O primeiro apontou com o dedo tremendo. O segundo arregalou os olhos. Depois, recuou um passo, como se tivesse visto um fantasma. É ele! Sussurrou o segundo. Não, mas é sangue dele, do campeão de 2007, da linhagem de Hades, o inigualável. O burburinho começou baixo, depois se espalhou como fogo em mato seco. Rostos que antes sorriam com desprezo, agora se contorciam de incredulidade. Impossível. Essa linhagem foi considerada extinta. Diziam que os últimos foram roubados, vendidos para fora. Mas como ele... O juiz se levantou. Aproximou-se de Samuel, que permanecia sereno, as mãos cruzadas à frente, como quem espera pela chuva, sem pressa. O senhor sabia? Samuel olhou nos olhos do homem. Por um segundo, a dor e a beleza de sua história passaram por suas pupilas. Então, apenas disse: eu sabia que ele era especial. E isso bastava. Bravante, como se compreendesse, fez um movimento elegante de pescoço e recuou ligeiramente com os membros traseiros. Em seguida, girou em meio círculo, erguendo as patas em um compasso perfeito, suave, como se estivesse dançando. Um suspiro coletivo atravessou a plateia. Samuel deu um assovio baixo, quase imperceptível. Bravante respondeu com um trote lateral, sincronizado, que mais parecia coreografia. A cada comando silencioso, o cavalo obedecia com uma precisão que beirava o sobrenatural. Uma senhora no meio da multidão levou a mão à boca. Um senhor de cartola deixou o chapéu cair. E entre os jurados, um deles chorava discretamente. A tatuagem que selava a origem de Bravante não era apenas um código de criador, era um símbolo de história, de sangue azul cavalar, de glória perdida. Ele é neto de Hades, disse um dos jurados, agora de pé diante da plateia. E Hades foi o maior cavalo de competição da história deste país. O silêncio que se seguiu foi o oposto do que Samuel ouvira durante toda a vida. Era um silêncio reverente, um silêncio de quem reconhece algo maior do que orgulho. O mestre de cerimônias, já com o microfone na mão, tentava recuperar a compostura. Senhores e senhoras, não tenho palavras. Mas Samuel tinha. Com voz baixa, quase como um lamento, ele disse: às vezes, o que o mundo descarta é onde a vida escolhe guardar o extraordinário. A frase caiu como prece, e ninguém ousou aplaudir naquele instante. Não ainda, porque todos estavam absorvendo o peso do que tinham diante dos olhos. Thor, sempre atento, se colocou ao lado de Bravante, como se fosse seu escudeiro. A luz do fim da tarde entrava em feixes dourados pelas frestas do galpão, iluminando o cavalo como se o céu também decidisse participar daquele momento. Então, uma criança no fundo da arena começou a bater palmas, devagar. Depois outra. E logo todo o galpão, aquele mesmo que minutos antes zombava, estava de pé, aplaudindo com respeito, não apenas ao cavalo, mas ao homem que o salvara do esquecimento. Mas Samuel não se curvou, nem sorriu. Ele apenas caminhou até Bravante, colocou a mão em sua crina e disse suavemente: vamos para casa. E enquanto ele se retirava, entre rostos atônitos e olhos marejados, uma certeza pairava no ar. O tempo pode esconder a grandeza, mas jamais apaga quem nasceu para ser eterno.
O clima no galpão era de pura tensão e reverência. O nome Hades agora pairava no ar como uma lenda ressuscitada, e todos pareciam ainda absorver a revelação da linhagem perdida. Foi nesse instante que o som abafado de passos ecoou pela entrada principal do galpão. Passos lentos, firmes, acompanhados pelo estalo sutil de uma bengala. A multidão se abriu, quase que instintivamente, como se guiada por algo maior do que simples curiosidade. Um homem alto, de terno bege engomado e botas de couro antigo, surgiu entre os presentes. Sua pele era marcada pelo tempo, a barba bem aparada, mas grisalha. Ele usava óculos escuros e um chapéu cinza de feltro, que tirou assim que entrou, revelando olhos marejados, fundos e intensos. Cada rosto ao redor parecia reconhecê-lo, mesmo antes de seu nome ser dito. "É ele", sussurrou um dos organizadores. Otacílio Barros, o criador de Hades. Otacílio. O nome soou como uma lenda em carne e osso. Há 10 anos, seu Haras, referência internacional em cavalos de alta linhagem, havia sido consumido por um incêndio que destruiu tudo. Cavalos, arquivos, troféus e, com eles, parte de sua alma. Desde então, ele havia sumido do mapa. Muitos diziam que enlouquecera, outros que havia se exilado fora do país. Mas ali estava ele. O velho milionário parou a poucos metros de Samuel e de Bravante. A arena silenciou, como se o mundo aguardasse o reencontro de 2 destinos cruzados pelo tempo e pela tragédia. Otacílio tirou os óculos devagar. Os olhos vermelhos, carregados de emoção, se fixaram na tatuagem discreta na pata traseira do cavalo. "Onde você conseguiu esse cavalo?" Sua voz era rouca, quebrada por décadas de silêncio e dor. Samuel, com as mãos atrás das costas, não hesitou. "Eu o salvei." A frase ecoou entre as paredes do galpão como um trovão contido. O velho tremia levemente. Caminhou mais um passo à frente, com a bengala firme. Passou a mão sobre o lombo de Bravante, como se buscasse algo que só ele saberia reconhecer. Então seus olhos se encheram d'água. "Eu me lembro dele", murmurou. "Era um potro, um dos 3 filhos diretos de Hades. Eu o batizei de Último Sol, por nascer na tarde antes do incêndio. Diziam que ele havia morrido junto, com todos os outros." Silêncio. Todos ali seguravam o fôlego. E Samuel, com o olhar baixo, disse: "Ele apareceu ferido na borda do rio, meses depois do incêndio, machucado, com fome, coberto de lama. Eu não sabia o nome dele, só que havia algo nos olhos. Algo que pedia mais do que sobrevivência. Algo que gritava por uma segunda chance." Otacílio virou o rosto lentamente para Samuel, a emoção transbordando. "E você, sozinho, o curou? O treinou?" Samuel hesitou por um momento. Olhou para Bravante, depois para Thor, que observava tudo com atenção e lealdade silenciosa. "Eu apenas estive presente. Dei tempo, espaço e escutei. Ele me ensinou o resto." A multidão estava atônita. Criadores experientes, homens que investiram fortunas em treinadores e genética de elite, estavam agora diante de um fazendeiro, simples que sozinho, havia recuperado não apenas um cavalo da linhagem mais rara do país, mas também sua alma. Otacílio abaixou a cabeça. Seus ombros tremeram. "Eu passei anos tentando me perdoar, pensando no que perdi naquele incêndio, mas ver esse animal, assim, vivo, forte, é como se uma parte de mim também tivesse sido salva." Ele se virou para Samuel. "Eu sei o que ele vale, sei o que ele representa. Se me permitir, posso comprá-lo de volta, pelo valor que quiser. Dinheiro não é obstáculo. Quero apenas restaurar o que perdi." Samuel não respondeu de imediato. A proposta pairava no ar como uma escolha sagrada. Todos aguardavam, mas então ele levantou o rosto. Seus olhos não tinham raiva, nem orgulho, apenas verdade.
Eu entendo o que ele significa para você, mas ele não está à venda. E sabe por quê? Otacílio não respondeu. Porque ele também me salvou. E certas coisas não se vendem, nem se devolvem. Elas simplesmente permanecem com quem foi capaz de ouvi-las. Um silêncio profundo caiu sobre o lugar. Não de julgamento, mas de respeito. E lentamente Otacílio assentiu. Nesse caso, disse com voz baixa, cuide bem dele. Ele é a última fagulha de um sonho que o mundo achou que tinha apagado. Samuel fez um gesto discreto com a cabeça. Bravante relinchou, como se reconhecesse o velho amigo de um passado distante. Thor se aproximou e roçou o focinho na perna de Otacílio. Um gesto de aceitação. E enquanto o velho milionário se afastava, murmurando algo entre lágrimas, uma certeza começou a nascer entre os presentes. O improvável havia acontecido. E no centro de tudo havia um homem simples, que soube ouvir o chamado do impossível. A comoção ainda tomava conta da arena. O velho Otacílio havia se afastado, com os olhos marejados e a alma mais leve, depois de reconhecer o cavalo perdido há uma década. Mas o silêncio que restou, profundo e desconcertante, parecia chamar por algo mais. Samuel observava todos em volta. A plateia, antes arrogante, debochada, cega de vaidade, agora estava muda, não por vergonha apenas, mas por um tipo de admiração incômoda, que nasce quando a verdade rasga a superfície dos preconceitos. Foi então que ele respirou fundo. Seus olhos pousaram sobre Bravante, ou como ele mesmo o chamava, Esperança. O cavalo ergueu a cabeça, como se sentisse que algo importante estava prestes a ser dito. Samuel caminhou até o centro da arena. Seus passos ecoavam como batidas de tambor no coração da multidão. Eu o encontrei no meio das cinzas, disse, com a voz firme mas contida. Era só um potro coberto de fuligem, com as patas queimadas, tremendo de medo. O Raras de Otacílio tinha acabado de virar fumaça. Ninguém achou que algo pudesse ter sobrevivido. Mas ele sobreviveu. Alguns se entreolharam. Naquele dia, algo em mim também queimou. Continuou. Não foi fogo, foi traição. Samuel olhou em direção ao horizonte. As palavras vinham de longe, de um lugar guardado há muito tempo. Antes de vir para São Bento das Rochas, eu não era esse homem. Me chamavam de Sam Lira. Talvez alguns aqui se lembrem. Eu treinava campeões, vendia cavalos para sheiks e presidentes, viajava com comitivas, entrevistas, dinheiro, muito dinheiro e muito ego. Um murmúrio atravessou a multidão. Um dos jurados arregalou os olhos, sussurrando, não é possível, Sam Lira sumiu do nada. Samuel assentiu serenamente. Fui traído por alguém que chamei de irmão. Meu sócio desviava verbas, fraudava contratos. Quando denunciei, ele usou tudo o que sabia contra mim. E quando me dei conta, havia perdido tudo, menos uma coisa. Ele apontou para Bravante, que o observava com doçura e reverência. Esse potro, que encontrei ainda vivo entre os escombros, foi tudo o que restou. Eu o chamei de Esperança, porque mesmo com tudo queimado ao redor, ele me lembrava que algo puro ainda existia. E foi por isso que escolhi desaparecer. O silêncio agora era absoluto, um silêncio carregado de culpa. Troquei a fama por uma horta, troquei entrevistas por terra nas unhas, troquei mansões por madeira e vento, e pela primeira vez comecei a ouvir, a ver, a sentir. Samuel abaixou os olhos por um instante. Quando os ergueu, havia lágrimas contidas em seus cílios. Mas não de dor, de aceitação. Vocês riram de mim, me chamaram de coitado, riram do meu cavalo, julgaram o pano, a carroça, o chapéu velho, mas o que viram aqui hoje não foi mágica. Foi cuidado, foi tempo, foi verdade. Na plateia, alguns homens abaixavam a cabeça. Uma mulher que antes zombava do pano surrado, agora limpava discretamente os olhos com um lenço. Thor, o cão,
caminhou até Samuel e sentou-se ao lado dele, como um selo vivo de lealdade. E Esperança aproximou-se também, repousando suavemente o focinho no ombro do homem que lhe dera a vida 2 vezes. Eu não voltei por vingança, disse Samuel, olhando nos olhos dos que o humilharam. Voltei porque ele merecia ser visto. Porque há histórias que, mesmo silenciadas, encontram sua hora de serem contadas. O mestre de cerimônias, até então paralisado, caminhou até o microfone. Sua voz estava trêmula. Senhor Samuel, ou melhor, Sam Lira, em nome de todos aqui, eu peço desculpas e agradeço por nos lembrar do que realmente importa. Um aplauso tímido começou. Depois mais um, até que o galpão inteiro se ergueu em uma salva de palmas que não celebrava apenas o cavalo. Celebrava a coragem de recomeçar. E enquanto Samuel recolhia o pano do chão, agora não mais símbolo de vergonha, mas de humildade preservada, uma nova aurora nascia ali, entre o homem que escolhera o silêncio e a plateia que, enfim, aprendia a escutar. A noite havia caído sobre São Bento das Rochas como um manto espesso, silencioso, quase cúmplice. As luzes do galpão haviam sido apagadas, restando apenas a brisa fria e o som de folhas secas sendo arrastadas pelo vento. A arena, tão viva durante o dia, agora dormia sob a escuridão. Mas nem todos estavam em repouso. No canto mais afastado, dos estábulos onde Samuel sempre mantinha Esperança em paz, longe do burburinho e da vaidade, uma sombra se movia sorrateira. Passos abafados pela terra fofa. Um vulto com o rosto parcialmente coberto por um lenço e luvas nas mãos. Ele carregava um frasco âmbar, pequeno mas perigoso. Um composto químico usado por alguns criadores inescrupulosos para sabotar rivais. Deixava o cavalo desorientado, trêmulo, como se estivesse doente ou fora de forma. O suficiente para arruinar qualquer chance no leilão. Ele se aproximou da baia, sussurrando para acalmar o animal. Esperança, intuitivo como era, recuou instintivamente, mas a sombra não teve tempo de agir. Um rosnado profundo rompeu o silêncio da noite. Thor, de onde veio, ninguém sabia. Mas lá estava ele, postado entre o invasor e o cavalo, o pelo eriçado, os olhos brilhando com a fúria de quem protege tudo o que ama. "Sai, cão maldito!" sussurrou o homem, tentando afastá-lo com o pé. Thor não recuou, atacou. O que se seguiu foi um estalo abafado, um baque seco, o som de vidro se quebrando e um uivo de dor que cortou a noite como uma lâmina. Samuel acordou sobressaltado com o grito do cão. Correu até os estábulos, descalço, com o coração martelando no peito. Quando chegou, viu a cena que faria seu mundo estremecer. Thor estava caído ao lado da baia, manchado de sangue no flanco, mas ainda respirava. Ao seu lado, o frasco quebrado, e ao longe, o vulto corria em direção à mata, desaparecendo na escuridão. Samuel se ajoelhou ao lado do amigo, a voz embargada. "Thor, não, meu velho, aguenta!" Com cuidado, envolveu o cão nos braços e chamou por ajuda. Outros criadores alarmados acenderam lanternas e correram até ali. Otacílio foi um dos primeiros a chegar. O que houve? Tentaram sabotar o cavalo, mas Thor impediu, sozinho. O silêncio caiu sobre os presentes como um manto pesado de culpa e vergonha. "E o cavalo?" perguntou um dos juízes. Samuel se virou para a Esperança. O cavalo estava intacto, ileso, mas em alerta. Seu focinho estendia-se para Thor, que agora gemia baixo, como se dissesse: "Está tudo bem, eu consegui." O veterinário foi chamado às pressas. Examinou o cão e fez um curativo provisório. Ele perdeu sangue. A mordida foi feia, mas ele é forte. Vai lutar, mas precisa de repouso imediato. "Cuide dele como se fosse meu filho", disse Samuel, a voz embargada.
Eu sei que ele é, respondeu o veterinário com um aceno comovido. A notícia do atentado se espalhou, como fogo no feno. Pela manhã, o leilão amanheceria sob o peso de uma dúvida cruel. O jogo seria limpo? Quem teria sido capaz de tamanha covardia? Um dos organizadores tentou disfarçar o incidente, dizendo que talvez tenha sido apenas um mal-entendido. Mas a plateia não era mais a mesma. Algo havia mudado. Os olhos agora estavam voltados para Samuel e Thor com reverência verdadeira. Quando amanheceu, Samuel caminhou até a arena com o rosto mais envelhecido pela dor, mas ainda firme. Seus passos eram lentos, mas seu espírito inabalável. Esperança seguia ao seu lado. O cavalo, sereno e atento, parecia entender a gravidade daquele momento. Ele trotava não como um animal qualquer, mas como um símbolo de resistência, de justiça, de tudo o que era certo. No alto da arquibancada, um dos jurados pegou o microfone. Antes de iniciarmos a última fase do leilão, temos algo a dizer. Houve uma tentativa de sabotagem nesta noite, mas graças ao cão Thor, ela foi impedida. Ele olhou para Samuel. E é por isso que hoje este leilão não será apenas sobre cavalos, será sobre honra. Samuel permaneceu em silêncio, mas os olhos diziam tudo. Na lateral do galpão, em uma tenda improvisada, Thor repousava. Respirava com dificuldade, mas seus olhos, ainda abertos, observavam a arena. Quando Esperança foi anunciado, ele deu um leve abanar de cauda. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram. Mas desta vez, não por ostentação. Aplausos pela coragem, pelo sacrifício, pelo laço que nem o tempo, nem o fogo, nem o veneno conseguiu romper. A manhã seguinte nasceu serena, com uma névoa leve repousando sobre os campos como um véu protetor. O vilarejo inteiro já sabia do ocorrido. Não havia mais cochichos nem sorrisos sarcásticos. Apenas olhares atentos, esperançosos e, acima de tudo, gratos. Thor, mesmo ferido, havia sobrevivido à noite. Descansava sob vigilância médica, mas sua cauda abanava sempre que ouvia a voz de Samuel. Seus olhos, apesar da dor, estavam vivos e firmes. Samuel passou a noite ao lado dele em silêncio, sem raiva, sem desejo de vingança, apenas com um sentimento maduro, imenso, de gratidão. Ao amanhecer, olhou para o cão, acariciou sua cabeça com ternura e disse: "Ele precisa de nós, meu velho, só mais uma vez." Thor, como se entendesse, deu um leve gemido de aprovação. Pouco tempo depois, sob os primeiros raios dourados do sol, Samuel surgiu caminhando em direção à arena. O som dos seus passos era agora respeitado. Ao seu lado, Thor, com o corpo enfaixado e passos mancos mas altivo, acompanhava-o com a dignidade de um guerreiro ferido. Esperança seguia à frente, com um brilho no olhar que ninguém ali jamais havia visto em um cavalo. Ele trotava com leveza e vigor, como se tivesse esperado por aquele momento toda a sua vida. A arena estava lotada, nenhum assento vazio, todos em silêncio. Quando Samuel e seu cavalo pararam no centro do picadeiro, o locutor sequer precisou anunciar. O respeito falava por si. Então, tudo começou. Com um leve assovio, Samuel deu o primeiro comando. Esperança ergueu as patas dianteiras em um movimento lento, majestoso, como se saudasse os céus. Depois, com graça impossível de se ensinar, começou a executar uma série de passos laterais, ritmados, intensos, harmônicos. Era como se dançasse com o vento. Os jurados se entreolhavam, incrédulos. A cada passo, a cada giro preciso, o público esquecia do mundo. Não havia ostentação, não havia exibicionismo, havia alma. Esperança avançava com a leveza de quem carrega uma história maior do que ele mesmo. A história de um renascimento, de um homem despido de tudo, de um cão que lutou por amor. Em determinado momento, Samuel parou no centro da arena.
assobiou 2 notas curtas. Esperança girou em volta dele com delicadeza. Depois ergueu-se novamente, sustentando o equilíbrio em um gesto que mais parecia reverência. Foi então que Samuel fez algo inesperado. Ajoelhou-se. Com uma mão acariciou a pata do cavalo. Com a outra, chamou Thor para mais perto. O cachorro, mesmo mancando, caminhou até ele e sentou-se ao seu lado. E então, com a voz embargada e os olhos marejados, Samuel sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Essa é por você, velho amigo. Thor olhou para ele com olhos calmos e pousou a cabeça sobre seu joelho. O silêncio se partiu em soluços. Homens acostumados ao peso de cifras e status agora choravam como crianças. Mulheres cobriam o rosto com as mãos, emocionadas. Até os jurados, outrora rígidos e técnicos, deixaram as canetas de lado. A arena explodiu em aplausos. Não os aplausos vazios de um espetáculo, mas os aplausos cheios de alma, dados a alguém que foi além do possível. Samuel não sorriu, não se curvou, apenas ficou ali entre seus 2 companheiros, um cavalo que renasceu das cinzas e um cão que sangrou para protegê-lo. E naquele instante, o mundo pareceu parar. Não importava se haveria prêmio, se haveria título, porque ali, diante de todos, estava a mais rara das vitórias. A de quem foi humilhado e escolheu o silêncio. A de quem poderia vingar-se, mas escolheu a dignidade. A de quem foi traído, mas ainda assim soube amar. Quando Samuel se levantou e caminhou de volta com seus companheiros, o caminho se abriu. Ninguém o interrompeu. Ninguém ousou falar. Porque naquele dia, naquele galpão que já vira tantos campeões, apenas um nome seria lembrado por gerações: Samuel. Aquele que treinou o impossível. Aquele que escutou quando ninguém quis ouvir. Aquele que dançou com a esperança. A apresentação de esperança já era algo digno de lenda. Seus passos não eram apenas ensaiados. Eram uma linguagem, um chamado ancestral, como se ele e Samuel compartilhassem um segredo que ninguém mais poderia entender. Mas ainda faltava o momento final. Samuel caminhou até o centro da arena. Com um gesto quase invisível, posicionou-se diante de uma pequena elevação, uma estrutura simples, discreta, usada em apresentações de adestramento. Mas ninguém sabia, ainda, o que estava prestes a acontecer. Ele estalou os dedos 2 vezes. Esperança recuou 3 passos, abaixou o pescoço, respirou fundo e então correu. Em silêncio absoluto, seus cascos pareciam flutuar. Ele avançou com uma leveza que desafiava o próprio chão. Quando alcançou o ponto de impulso, saltou. Por um instante, o mundo parou. Era como se o tempo tivesse sido suspenso. O cavalo estava no ar, com as patas estendidas, o dorso alinhado, a crina flutuando como uma chama viva. A plateia prendeu a respiração. O som dos corações acelerados era o único ruído no galpão inteiro. E então, Esperança aterrissou, e com perfeição. Sem desequilíbrio, sem hesitação, uma execução impecável, silêncio total. Até que uma única palma soou, forte, depois outra. E então, como uma onda arrebatadora, o galpão inteiro explodiu em aplausos, gritos, lágrimas. O juiz principal, um homem austero, conhecido por sua frieza quase matemática, levantou-se da bancada com os olhos marejados. Caminhou até o centro da arena e, com o microfone em mãos, declarou: "Em todos os meus anos neste vale, nunca vi um animal tão extraordinário, não apenas pela técnica, mas pela alma. Este cavalo é história viva." O público gritou. Pessoas se levantaram acenando, batendo palmas sem parar. E entre elas surgiu uma figura conhecida. Otacílio Barros. O velho milionário andava com passos lentos, mas determinados. Aproximou-se de Samuel, tirando novamente o chapéu em sinal de respeito. "Eu não vim te fazer uma oferta pela vaidade.
disse com sinceridade. Vim por um propósito. Podemos restaurar a linhagem, salvar o que o mundo perdeu. Te ofereço tudo. Recursos, equipe, estrutura. Milhões, é só dizer. A multidão silenciou. Todos esperavam a resposta. Samuel respirou fundo. Olhou para Thor, deitado nas arquibancadas com um curativo branco no flanco, olhos atentos e leais. Depois, olhou para a Esperança, que agora descansava ao seu lado, ainda ofegante, mas sereno como um templo. E então falou: há alguns anos eu teria aceitado sem pensar, mas hoje eu entendo que meu valor nunca esteve na minha aparência, nem no dinheiro que perdi, nem nos títulos que já ganhei. Fez uma pausa. Meu valor está aqui, disse, tocando o peito, no que eu escolhi guardar quando o mundo tentou me esvaziar. Se virou para o público, olhos firmes, coração aberto. Eu sou um homem simples e aprendi que simplicidade não é ausência de grandeza. É a forma mais pura dela. Um novo aplauso surgiu, mais intenso, mais verdadeiro do que qualquer outro. O Tacílio, emocionado, apenas sorriu. Você tem razão, e com sua permissão, que a história de Esperança continue com você. Porque mais do que um cavalo, ele é o reflexo do que ainda existe de bom neste mundo. Samuel assentiu. Ele não me pertence, nunca pertenceu, eu só cuidei. O que ele carrega é de todos nós. A multidão estava de pé, aplaudindo não apenas um animal, nem apenas um homem, mas uma ideia. A ideia de que ainda vale a pena acreditar na cura, na esperança. A arena já havia se esvaziado, mas o calor dos aplausos ainda parecia vibrar nas paredes do velho galpão. O sol se punha ao longe, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, como se o próprio universo prestasse homenagem ao que havia acontecido naquele dia. Samuel se preparava para recolher as rédeas de Esperança quando foi interrompido por uma movimentação diferente. Um grupo se aproximava. Eram os mesmos rostos que horas antes o haviam ridicularizado. Ricos criadores, jovens vaidosos, senhoras que cochichavam atrás dos leques. Mas agora vinham de cabeça baixa, sem máscaras, sem escudos. Samuel, disse um deles, a voz embargada. Nós erramos, julgamos o que não entendíamos, rimos do que não conhecíamos e queríamos pedir desculpas. Outros assentiram em silêncio. Um homem apertava nervosamente o chapéu nas mãos. Uma mulher, com os olhos marejados, murmurou: a sua apresentação me fez lembrar por que me apaixonei por cavalos. Samuel olhou para cada um deles. Não havia raiva, apenas uma profunda paz. Todos nós erramos um dia, respondeu, mas o que fazemos depois é o que define quem somos. Aquelas palavras, ditas com a simplicidade de quem não buscava perdão, mas compreensão, caíram sobre o grupo como bálsamo. Logo, mais pessoas se aproximaram. Alguns pediam dicas, outros queriam apenas apertar sua mão. E entre tantos, um menino pequeno de olhar brilhante e voz tímida se destacou. Ele veio até Samuel com um papel dobrado nas mãos. Eu vi tudo, disse o garoto, olhando para baixo, envergonhado. E queria te dar isso. Era um desenho, feito com lápis de cor e traços infantis, mas cheio de alma. Mostrava um homem com um chapéu velho, um cavalo negro saltando no ar e um cachorro ao lado. Samuel se ajoelhou para ficar na altura do menino. É você, o cavalo e o cachorro. Bravo que me fez sorrir, explicou ele. Um dia, quero ser como você. Samuel ficou em silêncio por um momento. A emoção o impediu de responder de imediato. Seus olhos se encheram d'água, mas ele sorriu com suavidade, colocando uma mão no ombro do menino. Você já é mais corajoso do que muitos adultos por aqui. Nunca deixe de ouvir o que seu coração diz, tá bem? O garoto assentiu com um sorriso tímido,
E então algo mágico aconteceu. Thor, deitado sob uma tenda ao lado da arena, enfaixado e em recuperação, ergueu lentamente a cabeça. Quando viu o menino e ouviu a voz de Samuel, abanou o rabo. O gesto arrancou um coro emocionado de sorrisos e suspiros. Era como se o cão dissesse: tudo valeu a pena. Otacílio, observando de longe, sorriu em silêncio e pensou consigo: ah, grandeza que não cabe em estábulos de mármore, nem em cifras, a grandeza que mora apenas no coração de quem vive com verdade. O céu escurecia aos poucos, mas ninguém queria ir embora. Samuel olhou ao redor. Aquela arena, palco de tanto julgamento, agora era um templo de reconciliação. E enquanto se preparava para partir, virou-se para o público uma última vez. Que essa história ensine algo simples, disse com voz baixa, mas clara. Nunca julgue pela aparência, nem pela roupa, nem pela carroça. A verdadeira nobreza não está no brilho, está no coração, está nas ações. E com isso, subiu na carroça. Esperança seguia firme. Thor, deitado, foi cuidadosamente acomodado ao lado, como um guerreiro ferido voltando para casa. O menino acenava. As pessoas batiam palmas, agora sem vergonha, nem protocolo, apenas gratidão. Enquanto Samuel se afastava lentamente pelo caminho de terra, levando com ele um cavalo renascido, um cão herói e o respeito de um vilarejo inteiro, uma certeza pairava no ar. Algumas histórias não são sobre vencer. São sobre ensinar o mundo a enxergar com outros olhos. E naquele fim de tarde, todos enxergaram. A luz dourada do fim de tarde tingia os campos de São Bento das Rochas, como se o próprio céu pintasse uma despedida silenciosa. Os arbustos balançavam suavemente com o vento e os últimos raios de sol criavam silhuetas mágicas no horizonte. Lá estava ele. Samuel caminhava em silêncio, chapéu baixo sobre os olhos, as mãos nos bolsos da calça surrada. Ao seu lado, Thor seguia com passos lentos, ainda em recuperação, mas firme. Seu olhar refletia paz e lealdade. Logo atrás, Esperança trotava com leveza, como se cada passo fosse um verso. Samuel provou que a verdadeira riqueza não se mede em ouro, nem em terras, mas em coragem, compaixão e integridade. Em tempos onde o mundo corre atrás de aparências, ele escolheu a essência e, por isso, mesmo em silêncio, foi ouvido por todos. E você? Já foi subestimado? Já te olharam e viram menos do que você é? Então compartilhe essa história. Deixe seu comentário contando quando te julgaram errado. Queremos ouvir a sua voz. E claro, inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma. Porque às vezes, tudo o que o mundo precisa é de alguém que escute com o coração.